A paz do Senhor a todos. Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Rendemos graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos em Sua presença, falando da bendita pessoa do Divino Espírito Santo, onde nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estaremos estudando nesta rica oportunidade, queridos irmãos, a lição de número 4, com o tema A Atualidade dos Dons Espirituais. Leitura bíblica diária, hoje, quarta-feira, estaremos meditando no texto que se encontra na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 31. Para esta leitura, estaremos utilizando a versão bíblica Almeida, revista e corrigida, que diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus. Queridos irmãos, conforme nossos irmãos falaram antes de nós, nas leituras de segunda e terça-feira, com relação aos dons espirituais, os dons espirituais que foram apresentados, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo acrescenta alguns dons à lista de Romanos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 28 a 30. Porém, nós temos o versículo em mente, quando o apóstolo Paulo diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O interessante, irmãos, que nós sabemos, de acordo com 1 de Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, ele fala da diversidade de dons operadas por o mesmo Espírito. E ele diz que há também a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Capítulo 12, versículos 4 e 5. E ele fala da diversidade de operações, mas Deus é o que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O interessante é que ele utiliza as expressões bíblicas para dizer com relação aos dons espirituais. Aí ele praticamente enumera, aquela lista de dons. Nós já vimos em Romanos, capítulo de número 12, e agora estamos vendo em Coríntios, capítulo de número 12 também, que a palavra de Deus diz que há os dons, Aí ele classifica como dons de revelação. Aí vemos aí a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, vemos também o discernimento do Espírito dentro dessa lista, chama de dons de revelação. Também tem os dons de poder, que é a fé, dons de curar, operação de maravilhas, e também tem os dons de inspiração, também conhecido por alguns como dons de elocução, que é o dom da profecia, o de falar em línguas, e o dom de interpretar as línguas. Porém, o apóstolo Paulo, ele diz para procurar com zelo os melhores dons. Essa expressão, melhores dons, não traz a ideia, no contexto bíblico, de que há dom um melhor do que o outro. Não. Nós vamos compreender a utilização de cada dom espiritual na vida da igreja. Um exemplo, a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, capítulo de número 14, da primeira carta aos Coríntios, diz que aquele que fala em línguas, ele simplesmente edifica a si mesmo. Observe o texto, capítulo 14, versículos 1 e 2. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais,
mas principalmente de profetizar. Ele coloca aqui em evidência e faz a distinção entre o de profetizar e de falar em línguas. Versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito ele fala de mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação, consolação. Versículo 4. O que fala em línguas estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, tem a questão de distinguir, né, a função da operação de cada dom do Espírito Santo. Então, com base nesse texto, né, o apóstolo ele já havia falado: procurai com zelo os melhores dons. Então, quer dizer, o dom que o Espírito Santo precisa utilizar para a edificação da igreja. Então, lógico que o crente batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas e ele edifica a si mesmo. Então, esse dom é bom para a vida espiritual do cristão. Mas o exemplo do dom de profetizar, ele é bom para toda a comunidade. Então, o Espírito Santo, ele compartilha com os crentes, né, de acordo com a necessidade da igreja. Então, a ideia não é só dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas é dizer: Deus, eu estou disposto a fazer a tua vontade. E interessante é que Deus ele pode se utilizar de nós a qualquer momento. Deus ele nos dá aquilo que a igreja precisa. Que Deus nos abençoe, vos encha da graça nesta manhã, em nome de Jesus.